Hello, guys! O assunto do vídeo de hoje vai ser a palavra can, junto com habilidades. Can para habilidades. E o que que acontece, né, muitas vezes? Tem muita gente que pensa que o can só significa poder. Mas esta palavra também significa saber. Você quer falar de alguma habilidade. Então, a pronúncia parece mais ou menos com isso aqui. Can. E você pode usar ela tanto para poder quanto para saber. Então, eu vou dar alguns exemplos aqui só para a gente começar, né? Então, que seria, por exemplo, o seguinte, né? I can go to a party. Eu posso ir para a festa. Eu posso ir na festa, né? Ou eu consigo ir na festa. Então, esse aí seria o significado que muita gente já conhece, certo? Mas daí a gente tem o outro significado que talvez não seja tão claro assim. Porque até pelo menos pela minha experiência, né, de eu ver as pessoas falando, normalmente as pessoas não usam o can para falar isso, mas eu diria que é por falta de conhecimento, ok? Então as pessoas costumam, né, usar o know how to, que também vou falar um pouquinho disso aqui lá no final, tá? Mas que significa a mesma coisa, né? Know how to. Então, deixa eu colocar aqui um outro exemplo para vocês, ó. Agora com habilidade. I can sing. I can sing. Eu sei cantar. Eu sei cantar. Então, sing é uma habilidade. Eu sei cantar, certo? Aqui em cima eu estou usando, estou falando da palavra can com o sentido de poder, né? Eu posso ir, eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo, né? E aqui é com habilidade, certo? Então, e aí para usar isso daqui, a gente precisa pensar sobre várias habilidades diferentes que as pessoas têm ou não têm, certo? Então, vou dar alguns exemplos aqui, né? Play, você pode colocar a palavra play e daí colocar um instrumento musical, por exemplo, né? Play the piano. Você pode colocar um esporte, play soccer, por exemplo. Você pode colocar a palavra act, que seria atuar, né? Um ator, ele tem a habilidade de act, que seria atuar, né? Podemos colocar aqui outra habilidade, ó. Drive, que seria dirigir. Que mais? Paint, pintar, draw, desenhar. É, let's see, what else? A gente pode colocar aqui também um, tell jokes, contar piadas, use, usar alguma coisa, né? Use the computer, for example. Use the computer. Eu poderia colocar aqui, né? Ride a bike, andar de bicicleta. E aqui tem infinitas coisas que a gente poderia colocar, né? Speak Spanish. Então, e aí você quer falar, eu sei fazer isso, eu sei fazer aquilo, né? Eu sei andar de bicicleta, por exemplo, né? A gente vai pegar aqui o ride a bike, tá, pessoal? E lembra de quando você for falar, né? Um jeito mais fluido, assim, as coisas normalmente elas se juntam. Ele vira aquele chamado de connected speech. O que é o connected speech? É a conexão das palavras dentro de um idioma que elas fluem de um jeito que fica mais bonito, certo? Fica mais fácil, mais prático, mais fluido. E isso vai acontecer aqui. Então, quando eu for falar, né, ride a bike, não vai ficar desse jeito na hora de eu falar rápido. Vai ficar ride the bike, or ride a bike, ride a bike. Tudo junto, ó. Eu não falo o E aqui no final da palavra ride, e aí junta o som, né, de consoante com aqui o som, né, do A. Então, ride a, ride a bike, ride a bike. Então, e aí eu quero falar, eu sei andar de bike, né? Eu sei andar de bicicleta. I can ride a bike. Então, I can ride a bike. I can ride a bike. Seria mais ou menos isso, né? Mas e se eu quiser dizer então o contrário? Eu não sei andar de bicicleta. O que que você vai fazer? Você vai pegar o can e vai juntar com not. E aí aqui a gente tem duas opções do que poderia acontecer com essa expressão aqui, né? Se eu juntar ele de um jeito bem mais formal, um jeito assim que até nem é tão comum de ser visto, é o cannot. Cannot. Apesar de que eu gosto dele.
tá? O cannot. Ou você vai fazer isso aqui, ó. Vai juntar os dois, vai fazer uma contraction ali, né? Coloca ali um apóstrofo, e aí você fala can't. É mais ou menos isso aqui, né? Can't. Tem o cannot e tem o can't, para falar que não sabe alguma coisa. Então, por exemplo, I can't drive. I can't drive. Eu não sei dirigir. I cannot ride a horse. Eu não sei andar de cavalo. I cannot ride a horse. Então, vocês percebem que aqui você pode formar daí frases infinitas sobre habilidades que você tem ou que você não tem. Vou colocar aqui mais algumas habilidades, sabe? Por exemplo, snowboard. Seria fazer snowboard, né? Andar de snowboard. Então, I can snowboard. Mas e se eu quisesse falar de outras pessoas, né? Por exemplo, é, colocar o nome de um amigo aqui, né? Eu poderia fazer isso? Sim, tranquilamente, né? Poderia colocar aqui, ó. Por exemplo, Juliano can draw. Juliano sabe desenhar. Felipe can cook. Felipe sabe cozinhar. É, João can drive a car. O João sabe dirigir um carro. Então você vai colocando isso daqui, né, esse can ali, ó, e faz esse sentido, né? Desde que seja uma habilidade, vai ficar tranquilo, né? Pode, se você quiser treinar isso daqui, você pode pegar nomes de pessoas famosas e começar a usar eles aqui, né, para escrever frases, né? Por exemplo, ó, Michael Jackson can dance. Michael Jackson sabe dançar, né? É, quem mais? A gente tem aí o Michael Jordan can play basketball. Que mais? Pensando no outro aqui, ó, Brad Pitt can act, sabe atuar. Que mais? Pegar um. Ixi, eu não sei escrever o Whindersson Nunes, né? Mas eu vou colocar aqui, ó. Whindersson can tell good jokes. O Whindersson sabe contar boas piadas. Então, a princípio, é isso aqui, tá? Você pode trocar ali pela a pessoa, pelo pronome que você quiser, vai ser conjugado do mesmo jeito, tá? Só lembra de colocar aqui, né? Vai ser alguém, né, que sabe, né, can fazer alguma coisa, ou que não sabe, né, can't, ok? Então você vai juntar essas três informações. É a pessoa, o saber ou não saber, né, can ou can't, e por último a habilidade que você quer colocar ali na frase, tá? Mas aí, beleza. Agora vamos usar algumas coisinhas um pouquinho diferentes, né? Por exemplo, se eu quiser fazer uma pergunta, se eu quiser fazer uma pergunta, ah, o João sabe dirigir, por exemplo, o que que eu vou fazer? No inglês existe essa lógica, né, que a gente sempre inverte as coisas para fazer uma pergunta. Então, o que que eu vou fazer? Ao invés de eu falar I can, né, ou João can, eu vou falar assim, ó, can João, can João drive? O João sabe dirigir? Can Maria sing? A Maria sabe cantar? Can Jennifer, let's see, can Jennifer draw? A Jennifer sabe desenhar? E assim por diante, você pode fazer esse tipo de pergunta, né? Aí se for com pronomes, é a mesma coisa, né? Por exemplo, né? You can sing, você sabe cantar. She can sing, ela sabe cantar. He can draw, ele sabe desenhar. We can drive, nós sabemos dirigir. Não vai fazer diferença nenhuma, aqui só vai mudar o significado, né, dependendo do pronome que você vai usar, mas a lógica é a mesma, tá? E se for pergunta, mesma coisa, né? Can you sing? Você sabe cantar? Can you, can you snowboard? Você sabe fazer snowboard? Sabe andar de snowboard? Can you play chess? Você sabe jogar xadrez? Can she paint? Ela sabe pintar? Can she take photos? Ela sabe tirar fotos? Can he ride a bike? Can he ride a bike? Ele sabe andar de bike? E assim por diante. Aí, pessoal, agora vamos complementar um pouquinho mais essa, essa, as perguntas que a gente pode fazer aqui, né? Então, um exemplo. Se eu quisesse saber assim, ó, quem sabe tal coisa? Quem sabe andar de bike? Quem sabe dirigir, né? O que que eu faço? Eu vou começar com a palavra who. Olha a pronúncia, pessoal. Who. Como se fosse um som de R de rato, né? Eu falo assim, ó, who. Who can alguma coisa, certo? Então, who can play?
Who can play soccer? Quem sabe jogar futebol? Aí eu posso colocar aqui, Neymar can. Neymar can. O Neymar sabe. É, who can, who can sing? Quem sabe cantar? Shakira can. Who can speak English? André can. I can, né? O André sabe. Eu sei. É, who can act? Tom Cruise. Tom Cruise can. Então, vocês percebem que daí é simples, é um assunto simples, que muitas vezes a gente ou não sabe, ou esquece, tá? E, e basicamente é isso, né? Então, agora, como é que faz uma resposta curta, de sim ou não, né? Que você poderia fazer também, né? Por exemplo, can you drive? Você sabe dirigir? Aí a pessoa vem e quer te responder, sim, eu sei. Ela vai responder assim, ó, yes, I can. Ou, no, I can't. Bem simples. Yes, I can. No, I can't. Ok. E se fosse com os outros pronomes? É a mesma coisa, tá? Yes, you can. No, you can't. Yes, he can. No, he can't. Yes, she can. No, she can't. Yes, we can. No, we can't. E a última aqui é o yes, they can. No, they can't. Seria mais ou menos isso, tá? É, ok. Então, com relação a isso aqui, eu acredito que seria o suficiente, né? A gente pode aprofundar mais, falar mais habilidades, né? Eu até te daria aqui, ó, posso te dar um desafio, né? Aqui, ó, com uma perguntinha assim, ó. O que você sabe fazer? Eu vou deixar essa pergunta aí para você mesmo. Você pode responder ou deixando um comentário, ou você pode simplesmente responder para você mesmo, né? Pegar uma folha de papel, escrever lá, como ficar melhor para você, tá? Então, vamos lá. What can you do? What can you do? E olha a pronúncia, pessoal. What? Esse T aqui é bem fraquinho, dá para deixar ele bem fraquinho. Né? Se você falar bem rápido também, você pode até meio que deixar o som dele mudo, né? What? Não, what can you? What can you? What can you? What can you do? What can you do? What can you do? What can you do? O que que você sabe fazer, né? O que você sabe fazer? What can you do? I can drive, eu sei dirigir. I can cook, eu sei cozinhar. I can speak English, eu sei falar inglês. I can draw, eu sei desenhar, ok? Se fosse de outra pessoa, né? What can she do? What can she do? O que ela sabe fazer? What can João do? O que que o João sabe fazer? What can your sister do? O que que sua irmã sabe fazer? What can your What can your friend do? What can your friend do? What can your Qualquer pessoa que você quiser colocar aqui, você pode colocar para complementar essa pergunta e depois responde, né? Eh, She, she can drive. Ela sabe dirigir. He can speak French. Ele sabe falar francês. She can, let's see, what can she do? She can paint. Ela sabe pintar. What can your friend do? He can ride a motorcycle. He can ride a motorcycle. Ok? Então, se ficou alguma dúvida sobre esse assunto, escreve lá nos comentários, né? Ou, como eu sempre digo aqui, manda lá no Instagram, tá bom? O Instagram é esse aqui, ó. Teacher André Paixão, ok? Continuando aqui, né? Que eu fiquei de falar sobre o know how to, né? Know how to. E o que que seria isso? É a mesma coisa que falar can, quando você quer falar sobre habilidades. Esse aqui é bastante conhecido, né? É, Normalmente eu vejo as pessoas utilizando ele, tá? Então, mas como que você usa? Vai ficar assim, ó. Então, se eu quisesse falar, por exemplo, ó, eu sei nadar. Esse eu não tinha colocado ainda, né? Então eu vou falar assim, I can swim. Eu sei nadar, certo? Tô deixando aqui o can dentro dessas duas chaves aqui, certo? I can swim. I can swim. Mas se eu quisesse falar usando know how to, vai ficar desse jeito aqui, ó. I know how to swim. I know how to swim. É a mesma coisa, o significado é o mesmo. Eu sei nadar, eu sei nadar. Só que você tem que preencher completo,
tá? Que muitas vezes eu vejo as pessoas fazendo, né? É esquecer de colocar o how to, e não pode esquecer, tem que pôr ele completinho aqui, ó. I know how to, eu sei how to swim. Ok? I know how to swim. E aí você completa aqui, segue a mesma lógica, tá? É a pessoa, daí tem a expressão, né? Pode ser can, ou pode ser know how to, e depois o último, swim. Só que aí tem alguns detalhes, né? O know how to, primeiro, né, pessoal? Pronúncia. No, ó, no. Não fala o K, certo? Assim como várias outras palavras aí que tem K, por exemplo, ó, knife, night, que mais? Knee, hum, knowledge, conhecimento, né? Aqui, joelho, cavaleiro, faca, todas essas expressões aqui você não vai falar o K, né? Porque normalmente ali, quando começa com KN, você não pronuncia o K, ok? Então, I know how to swim. Esse é o primeiro detalhe, né? Então, know how, tá? Know how. Vou até escrever aqui, pessoal, que acontece bastante gente fala o K e bastante gente fala esse how aqui de um jeito diferente, né? Muitas vezes é how, a pessoa quer falar, né? Ela fala how. Então, mas não é assim, não, tá? Você vai falar assim, ó, know how to, know how to. I know how to swim. I know how to swim. Ok? Mas, e aí, quais os detalhes que eu estava falando aqui antes, né? É o seguinte: se eu vou falar com I, you, we, they, eu vou falar normalmente como estava ali, né? Know how to. Vamos pegar um exemplo simples, né? Só para poder escrever várias vezes aqui. Então, por exemplo, know how to sing, cantar, tá? Então, eu sei cantar. Ok, I know how to sing. You know how to sing. We know how to sing. E por último, they know how to sing. Ok. Mas aí, o que que a gente faz com o he, she ou it? Né? E o it aqui, eu até não vou colocar o it porque é, não convém para esses exemplos aqui, tá? Mas ele se encaixaria na mesma conjugação, digamos assim. Então, ao invés de falar só know, eu vou falar com S aqui, ó. Knows how to sing. He knows how to sing. Ele sabe cantar. She knows how to sing. Ela sabe cantar. Então, tem que ter o S, tá? E se fosse uma frase negativa, que a gente precisa cuidar aqui, né? Então eu falaria o seguinte, ó. Coloco um don't aqui, ó, né? I don't know. Ó, pessoal, eu pronuncio aqui, ó. Simplesinha, tá? Não precisa falar as letras, não precisa falar esse T, nem esse K aqui, ó. Então fica I don't know. Ou pode ser com som de R também, assim, ó. Ó, I don't know. I don't know. I don't know. Ou I don't know. Junta tudo aqui, ó. I don't know. I don't know. I don't know. I don't know ou I don't know. Aí depende da velocidade que você vai falar, tá? Então, mas é muito comum você escutar mais ou menos isso aqui, ó. I don't know. I don't know how to sing. I don't know. I don't know how to sing. Eu não sei cantar, né? Ok, vou copiar esse exemplo aqui, ó, porque aqui vai ficar igual, ó. You don't know how to sing. We don't know how to sing. They don't know how to sing. They don't know how to sing. E aí, por último, aqui vai mudar, ó. O que que vai acontecer? Porque quando a gente vai fazer uma frase negativa com he, she ou it, a gente vai falar doesn't know. Doesn't know. Então, he doesn't know. He doesn't know how to sing. Ele não sabe cantar. She doesn't know how to sing. Então, a pronúncia disso aqui, ó, pessoal, também você pode fazer isso aqui que eu vou falar, ó. É mais ou menos isso aqui, ó. Doesn't. She doesn't. She doesn't know how to sing. Não precisa falar o T, esse K também não, tá? Então, she doesn't know. She doesn't know how to sing. She doesn't know how to sing. Ok? Então fica mais ou menos isso aqui. E é assim que você fala de habilidades usando o know how to. Ok? É, mais um exemplo aqui agora, né? Porque lá atrás, com o can, eu fiz várias perguntas, certo? Então, o que que eu poderia fazer? Eu poderia falar assim, ó, do you know how to play the guitar? Do you know how to play the guitar? Você sabe tocar violão? Do you know how to play the guitar? Então eu tenho que construir essa pergunta. Antes era assim, né? Can you play the guitar? Ficaria desse jeito. Ó. Can you play the guitar? Aí eu troco para Do you know how to? Do you know how to play the guitar? Do you know how to play the guitar? Então,
Aí se fosse com he, she ou it. Does she know how to cook? Ela sabe cozinhar? Does he know? Or does, vou até colocar aqui uma pessoa, né? Um nome aqui, vamos colocar assim, ó. Does Bruno know how to ride a bike? Does Bruno know how to ride a bike? O Bruno sabe andar de bike, ok? A gente poderia fazer uma pergunta assim. Who knows how to swim? Who knows how to swim? Quem sabe nadar? Who knows how to drive a car? Quem sabe dirigir um carro? Aí eu respondo, né? Por exemplo, ó, é, I do. Responder assim, I do. É, João does. É, Maria, Maria does. Faz sentido, pessoal. Faz sentido. Então, espero que isso aí ajude vocês, tá? De coração. É, se tiver dúvidas, como eu falei antes, deixa aí um comentário ou manda lá no Instagram, beleza? Mais uma vez, arroba teacher André Paixão, ok? Então, that's it for today. Have a good night, or, I don't know, have a good day, depende da hora que você for assistir esse vídeo, tá bom? And bye, that's it for today.